No vídeo de hoje, eu trago para vocês a decisão em segunda instância de um processo movido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, na pessoa de seu presidente, Ailton José Alves, contra dois de seus membros, Giovanni e Sivaldo. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Antes de divulgar o veredito da segunda instância, eu vou recapitular rapidamente os fatos para vocês, tá? No início de 2022, do ano passado, eu trouxe um assunto aqui no canal sobre um pastor presidente de uma grande igreja pernambucana que acionou a justiça contra dois membros. Então, os envolvidos no caso são Ailton José Alves, pastor presidente da IEADPE, Giovanni Cardoso e Sivaldo Freitas, ambos membros da denominação. Então, eu conversei com os dois processados pela igreja, na pessoa do pastor presidente Ailton José Alves, quando eles esclareceram os motivos da desavença entre eles e o pastor. Eu repostei essas duas lives em questão no dia de ontem, tá aqui no canal repostada, tá? Estão aqui repostadas essas duas lives. E a IEADPE pediu a condenação, dos dois querelados, mais 40 salários mínimos. E a queixa-crime era contra a honra, difamação, artigo 139, artigo 141, tal, do Código Penal, pelo fato dos dois acusados terem postado vídeos refutando as atitudes do pastor presidente da IEADPE nas funções que ele exerce como presidente da denominação. Eu achei o assunto relevante, por isso eu trouxe aqui no canal, pois vindo de um pastor, nós esperamos atitudes mais cristãs, como aquelas advertidas pelo apóstolo Paulo em 1 de Coríntios 6, do 1 ao 8. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da sua igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Eu digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra um outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. 1 de Coríntios 6, do 1 ao 8. No dia 11 de março de 2022, o juiz proferiu a sua decisão sobre o processo movido pela IEADPE contra dois de seus membros. E as palavras do juiz foram as seguintes: em suma, com os depoimentos, vídeos e documentos trazidos ao processo, convencido estou da absoluta isenção de ânimo dos querelados, no caso Giovanni e Sivaldo, em atingir a honra objetiva da secular Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da qual todos, direta ou indiretamente, fazem parte.
não se verificou fato concreto e específico determinante da ofensividade à reputação da querelante que pudesse, obrigatoriamente, resultar na configuração dolosa do crime de difamação. Não há dúvida quanto à efetiva ocorrência dos fatos e sobre análise, porém a tipicidade não se concretizou, sendo impossível, portanto, a condenação pretendida por ausência de uma das três elementares do crime, a tipicidade conforme restou evidenciado. É suposto, e pelo muito mais que dos autos consta, julgo improcedente a pretensão condenatória da querelante, no caso aqui a IEADPE, na pessoa do pastor Ailton José, e por conseguinte, absolvo Giovanni Cardoso de Farias e Sivaldo Eugênio de Freitas das acusações que lhes são feitas, tudo de acordo com o artigo 386, inciso 3º, não constituir o fato infração penal. Publique-se, registre-se, intime-se e, após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa no livro de tombo. Arquive-se. Recife, 15 de março de 2022, juiz de direito Albride Lima Barros Filho. Não conformado com a decisão do juiz, o pastor Ailton José Alves, representando a IEADPE na Justiça, recorreu da decisão em segunda instância. E é isso que eu vou trazer hoje para vocês. A decisão em segunda instância publicada no dia 9 de março do corrente ano, agora de 2023. E diz assim: deve ser mantida a sentença absolutória, fundamentada no sentido de que, no caso concreto, no conteúdo dos 5 vídeos objeto da queixa-crime, publicados na plataforma de vídeos online YouTube, não se verificou o fato concreto e específico determinante da ofensividade à reputação da querelante, no caso aí a DPE, que pudesse obrigatoriamente resultar na configuração dolosa do crime de difamação. A sentença recorrida é a que melhor se coaduna com as provas dos autos, razão pela qual a manutenção da absolvição dos apelados é medida que se impõe. Ou seja, pessoal, aí a DPE, na pessoa do pastor Ailton José, mais uma vez perde esse processo movido contra 2 de seus membros. É isso, pessoal, atualização aqui deste caso trazido no canal no ano passado, ano de 2022. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.